Então vamos agora continuar e finalizar o nosso estudo sobre o movimento retilíneo uniforme, falando dos diagramas, né? Aprendendo a lidar com a representação através de gráficos desse movimento. É extremamente importante que você revise o conteúdo de função de primeiro grau, de função afim. Bom, nós vimos na aula passada o movimento retilíneo uniforme. O que é o movimento retilíneo uniforme? O movimento está relacionado à velocidade, retilíneo em linha reta, e uniforme é um padrão, então é velocidade em linha reta que não muda. A gente vai apelidar de MRU, tá bom? A gente falou sobre velocidade média no primeiro bimestre, mas aqui a característica mais importante desse movimento retilíneo uniforme é que a velocidade é constante. Então não tem por que a gente falar em velocidade média, né? Então a velocidade ela pode ser calculada através da variação da posição dividido pela variação do tempo. E nós vimos aqui na aula passada a função horária do movimento, que é S igual a S0 mais VT, ou seja, posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, tá ok? Então, na aula passada nós treinamos bastante trabalhar com essa função horária do movimento, tá ok? A gente também tem que lembrar que a gente tem que adequar as unidades que estão sendo utilizadas na fórmula, então a gente às vezes tem que passar de quilômetro por hora para metro por segundo, não? Então, do quilômetro por hora para metro por segundo, a gente tem que dividir por 3,6 e o contrário, a gente tem que multiplicar por 3,6. E, né, as unidades que a gente já trabalhou. Tudo isso que a gente está vendo nesse slide aqui é revisão. Então, se a posição estiver em metro e o tempo em segundo, a velocidade vai estar em metro por segundo. Mas, se eu usar a velocidade em quilômetro por hora e o tempo em hora, quando eu achar o espaço, só pode estar em quilômetros. Então, cuidado com as unidades. Agora, a gente vai ver o gráfico S por T, tá? Lembre-se que a função horária é S, peraí, deixa eu botar a caneta, igual a S0 mais VT. Então, nós vimos que essa grandeza aqui e essa são as grandezas características daquele movimento. E essa grandeza aqui e essa, ou seja, a posição S e o tempo T, estão variando e essas grandezas que nós vamos fazer um gráfico. Então, notem essa tabela aqui, ó. Nessa tabela diz que na posição, ele começou na posição 6, né? No início do movimento, tempo igual a 0, a posição inicial, ou seja, S0, era 6. No tempo 1, posição 9. No tempo 2, posição 12. Lembrando que o tempo está em segundos e a posição em metro. E assim por em diante. A gente pode, ao invés de representar essas informações numa tabela, a gente pode representar num gráfico, né? Então, por exemplo, ó, vamos verificar aqui, ó, a posição. Quando é 0, a posição é 6, está aqui. Quando o tempo é 1, a posição é 9. Quando o tempo é 2, a posição é 12. Esse ponto aqui é justamente essa coordenada. Com isso, a gente tem esse gráfico aqui, tá? Que representa essa tabela graficamente, tá bom? Então, o problema pode dar os dados através de uma tabela, como foi um dos exercícios que a gente fez, ou deveria ter feito na aula passada, ou pode dar também informações de gráfico, tá? Bom, aqui é um segundo exemplo, tá? No tempo 0, a posição era 8. Vamos ver como é que... e assim sucessivamente. Vamos ver como é que fica esse gráfico aqui. Não. Então, o segundo ponto é, no tempo igual a 1,
a posição era 6. No tempo igual a 2, a posição era 4. No tempo igual a 3, a posição era 2. Então, com isso, eu tenho essa linha reta aqui que vai caracterizar o movimento. De novo, é só uma maneira diferente de estar representando as informações que ele está dando, tá? Então, é um gráfico S por T, tá vendo? É assim que ele vai se comportar. O gráfico S por T, ele vai se comportar como uma função de primeiro grau que você viu na matemática, função de primeiro grau ou função afim, tá? Então, olha só, a gente sabe que a gente tem essa função horária do movimento, né? Se a gente comparar aqui, ó, o Y é o S, o X, quem está no lugar do X é o T, e ó, o coeficiente linear é o B0 e o coeficiente angular é o V, tá bom? Eu vou deixar linkado aí para vocês um vídeo no YouTube revisando função de primeiro grau. Gente, vocês têm que saber função de primeiro grau. É muito importante. Gráfico pode cair em diversos conteúdos diferentes. Não só necessariamente em física ou em matemática. Vai cair em química. Pode ser que tenha alguma informação de uma prova, né, de uma questão em humanas que utilize gráfico. Então, vamos lá, gente. Tem que saber gráfico, todos, mas o principal, eu acho que o mais glamouroso é a função de primeiro grau, tá? Então, o que você vai fazer, né? Você tem que identificar que numa função horária, a velocidade e o S0, eles são constantes, tá? Para cada objeto, né? Então, para um objeto, você tem que saber quais são as características iniciais que você tem que saber, o S0 e o V. A partir disso, né, com o S, que é a posição, e o T, que é o tempo, eles são variáveis, você pode encontrar qualquer um valor. Você pode representar através de um gráfico. Que gráfico? Um gráfico S por T, tá bom? Então, você tem que identificar os tipos de movimento. Por exemplo, quando o gráfico está para cima, tá? Uma linha reta para cima, é porque a velocidade é positiva e a gente chama isso de movimento progressivo. Agora, quando essa linha reta está para baixo, tá? A velocidade é negativa, ou seja, o movimento é retrógrado. Então, esses detalhezinhos são importantes de ser memorizados, analisados no gráfico, né? Lembre que um gráfico de função de primeiro grau, ele é uma linha reta. Bom, para a gente utilizar, né, os conhecimentos que a gente tem da função afim na hora de analisar o gráfico S por T, né? Através do gráfico, a gente pode, por exemplo, escrever a função horária do movimento, né? Ele pode, por exemplo, através do gráfico, só perguntar a velocidade, você também, né, a gente vai ver nesse slide, ou ele pode perguntar, por exemplo, como um dos exercícios que a gente vai fazer hoje, qual é a função horária do movimento. Então, você vai ter que achar o S0 e o V. E uma segunda opção é que você, uma outra opção, né, já acho que já é a terceira, é que você, além de achar a função horária, que você ache, por exemplo, a posição em um determinado tempo ou um tempo em uma determinada posição, tá? Então, o que a gente vai fazer? Toda vez que tiver um gráfico S por T, a gente pode construir a função horária, tá? Para a gente construir a função horária, a gente vai lembrar que, né, esses valores aqui, esses valores aqui permanecem, né, como letra, e a gente precisa achar o S0 e precisa achar a velocidade. Então, olhando para o gráfico, a gente consegue achar o S0 com a posição aonde a reta encosta no eixo Y. Encostou no eixo Y, eu tenho S0, tá bom? Agora, a velocidade é ΔS sobre ΔT. Então, eu vou usar 2 pontos e achar ΔS sobre ΔT. Da seguinte maneira, ó, eu tenho aqui o tempo final e eu tenho o tempo inicial. Então, aqui eu tenho o ΔT. Agora,
aqui eu tenho a posição final e aqui eu tenho a posição inicial. Então, aqui está o delta S. Toma cuidado, tá? Então, eu vou pegar, uma vez que eu achei o delta S e o delta T, eu acho a velocidade, tomo cuidado com as unidades para ver se está tudo certinho e substituo a posição inicial e a velocidade que eu encontrei. Agora, o segundo gráfico que a gente vai ver é um gráfico V por T, né? Então, no eixo Y eu vou ter a componente V, no eixo X eu vou ter a componente T. E esse gráfico ele também vai ser uma linha reta, mas vai ser uma linha reta na horizontal, porque a velocidade não muda com o tempo. Então, quando essa linha horizontal estiver acima do eixo X, eu tenho uma velocidade positiva, ou seja, um movimento progressivo. Agora, quando essa linha horizontal estiver abaixo do eixo X, eu tenho valores negativos de V. Então, a velocidade é negativa e, com isso, a gente chama o movimento de movimento retrógrado. E agora, uma informação importantíssima do gráfico V por T, né? Então, por isso, vale a pena. Primeira coisa, quando você tem um gráfico, é analisar o que tem nos eixos, né? Então, quando no eixo Y tiver a componente V e quando no eixo X tiver T, um gráfico V por T, não importa o formato dessa curva, se vai ser horizontal, se vai ser crescente, a gente vai ver outros tipos de gráfico para V por T. Tudo bem, para o movimento retilíneo uniforme só pode ser assim na horizontal, mas não interessa, poderia ser uma curva bem doida, não importa. Sempre que você tiver um gráfico V por T, sempre, a área do gráfico vai ser igual ao deslocamento, tá bom? Então, vi um gráfico V por T, já fica pensando assim, pô, será que é para fazer o delta S? Muito provavelmente vai ser, tá bom? Ou então, já vi também questões falando sobre o gráfico V por T para você analisar o movimento. Se o movimento é retilíneo uniforme, que é o movimento que a gente está vendo, né, encerramos hoje, ou o próximo movimento, que é o movimento uniformemente variável. Então, lembre-se, movimento retilíneo uniforme, a velocidade sempre é na horizontal. Então, para dar uma colher de chá, eu coloquei aqui as fórmulas mais usadas, já que a gente vai ter que calcular a área do gráfico, né? E mesmo dessas aqui, eu vou marcar para você as que você precisa com urgência, tá? Quadrado, retângulo, triângulo e trapézio. Círculo também, mas não para desse conteúdo, mas esses são os mais importantes que você tem que saber, tá bom? Vamos agora aos exercícios, tá? Exercício 1. As posições de um móvel que executa um movimento uniforme variam de acordo com a função S igual a 5 menos 2t para o sistema internacional. Isso significa que o S está em metro e o tempo está em segundo. Falou em sistema internacional, são essas medidas, são essas unidades que você tem que utilizar. Então, para esse movimento, você tem que achar na letra A a posição inicial, na letra B a velocidade escalar, na letra C, quero que você classifique o movimento entre progressivo e retrógrado, e na letra D, construa o gráfico. Calma, não fica nervoso, não vai cair uma avaliação pedindo para você construir o gráfico. Mas construir gráficos ajuda a entender gráficos, por isso nós vamos fazer essa construção desse gráfico hoje. Vamos lá. Então, aqui é a resolução da questão 1. Eu tenho essa função horária. Como eu faço, então, para achar a função horária? Eu tenho que comparar a função horária que ele deu com uma função horária genérica, tá? E aí, eu vejo quem está no lugar do S0, porque aí eu vou achar a resposta da letra A. O S0 vai ser 5 metros, porque, lembra, tudo que tiver com unidade de posição, a unidade é metro. Para tempo vai ser segundo. E para velocidade? Bom, se eu usei espaço em metro e se eu usei o tempo em segundo, a velocidade só pode ser metros por segundo, tá ok? Na letra B, eu vou analisar quem está no lugar do V. E cuidado para não esquecer o sinal. Quem está no lugar do V é o menos 2. Então, a unidade, né, a gente já falou,
Com isso, velocidade vai ser menos 2 metros por segundo. E na letra C, a gente tem que o movimento, já que a velocidade é negativa, o movimento vai ser retrógrado, tá ok? Então, agora vamos para a letra D. Então, como eu falei, não vai cair na prova para você construir um gráfico, mas seria interessante você saber fazer isso. Lembre-se que a função horária do movimento que a gente está estudando aqui, né, é S igual a 5 menos 2t, tá? Então, aqui, ó, como o valor é negativo, obrigatoriamente o gráfico ele tem que estar para baixo, assim, ó. Ele tem que ter esse formato, porque a velocidade é negativa. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai pegar e vai substituir. Quando t é igual a 0, quando t é igual a 1, quando t é igual a 2, valores pequenos sempre. E você vai achar, ó, quando t é igual a 1, você vai colocar S é igual a 5 menos 2 vezes 1. S igual a 5 menos 2 vezes 1 dá 2. Então, 5 menos 2 dá 3. Então, a posição é 3 quando o tempo é 1. Então, você vai fazer no seu caderno, né? Todos esses exercícios que é importante que você faça depois, mesmo tendo visto a resolução. Então, a tabelinha aqui que você vai encontrar é, ó, quando o tempo é igual a 0, a gente tem a posição 5. Tá aqui esse ponto, ó. Tempo 0, posição 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quando o tempo é 1, a posição é 3. 1, 2, 3. Quando o tempo é 2, a posição é 1. Com isso, a linha do gráfico fica com esse comportamento aqui, tá bom? Então, dá para ver que o movimento realmente é retrógrado. Questão de número 2. Um móvel desloca-se segundo o diagrama da figura. Obtenha a função horária do movimento. Primeira coisa que eu tenho que olhar é o que eu tenho nos eixos, tá? No eixo Y eu tenho a posição dada em metro e no eixo X eu tenho o tempo dado em segundo. Então, é um gráfico S por T que eu vou analisar da mesma maneira que eu faço com uma função de primeiro grau ou função afim. Com isso, né, eu tenho que reescrever essa posição, essa função horária. Para isso, eu tenho que saber quem é o S0 e quem é o V, tá ok? Então, quem é o S0 é só olhar para o gráfico, aonde a linha encosta no eixo Y, eu tenho S0. Com isso, eu tenho que S0 é 20, e já que a unidade é metro, 20 metros, tá ok? Agora eu preciso achar o V. Como eu acho o V? Através de dois pontos do gráfico. Esse primeiro ponto aí e o segundo ponto. Por quê? Porque a velocidade é ΔS sobre ΔT. E, então, eu preciso de achar no gráfico esse ΔS e o ΔT. Então, esse trecho aqui que eu demarquei vai ser o ΔT e o outro vai ser o ΔS. Lembre-se que ΔS é posição final menos inicial. E no ΔT é tempo final menos tempo inicial. Então, ó, cuidado. Posição final menos inicial. O início é 20 e o final é 0, tá bom? E aqui, tempo final menos inicial. Com isso, a gente vai ter 0 menos 20, essa ordem é extremamente importante, tá ok? E dividido por 10 menos 0. Lembre-se, se o gráfico está descendo, é porque eu tenho um movimento retrógrado, ou seja, a minha velocidade tem que ser negativa, tá ok? Então, aqui, ó, vai ficar 0 menos 20 dá menos 20, 10 menos 0 dá 10, a velocidade vai ser menos, né, como esperado, por causa do comportamento do gráfico, 2 metros por segundo. Acabou o problema? Não, ele quer a função horária, eu tenho que substituir. Então, no lugar do S0 eu coloco 20, no lugar do V eu coloco menos 2.
e o S e o T mantém letra normal, tá ok? Questão 3. Um objeto desloca-se em movimento retilíneo uniforme durante 30 segundos. A figura representa o gráfico do espaço em função do tempo. O espaço do objeto no instante 30 em metros será qual? Bom, aqui no eixo X, onde eu tenho o tempo em segundos, e no eixo Y, onde eu tenho S em metro, olhando o gráfico, eu não posso responder automaticamente. Se ela tivesse perguntado qual é a posição quando o tempo é 10, era só olhar aqui, 15. Mas eu não tenho esse valor de 30, não tenho aqui no gráfico desenhado 30. Então, eu preciso fazer como no exercício da aula anterior. Para eu achar o S quando T é 30, eu preciso fazer o quê? Eu preciso achar a função horária do movimento, tá bom? Então, lembre-se, esse e esse vão ficar como estão. E para completar essa função, eu preciso achar o S0 e preciso achar o V. Quem vai ser o S0? Quem a reta marca quando ela passa no eixo Y. Então, aqui o S0 é 5 metros. E agora eu preciso achar a velocidade. A velocidade eu vou usar com 2 pontos, fazendo ΔS sobre ΔT. O primeiro ponto vai ser o tempo igual a 0 e a posição igual a 5. E o segundo ponto, o tempo igual a 10 e a posição igual a 15. Tudo isso com posição em metro e tempo em segundos. Então, vamos lá. Quem vai ser meu ΔS? Né? Vai ser 15 menos 5, não é isso? Pensei que tivesse marcado aqui errado. E o outro vai ser 10 menos 0. Substituindo na fórmula, né? Que eu preciso lembrar que o ΔS é S menos S0, ou seja, posição final menos posição inicial. E o ΔT é tempo final menos tempo inicial. Substituindo, então, eu vou ter aqui 15 menos 5 sobre 10 menos 0. Com isso, eu vou ter 10 sobre 10. A velocidade é 1 metro por segundo. Acabou? Claro que não. Ele quer a posição quando o tempo é igual a 30. Eu estou fazendo isso tudo para achar a função horária. Então, a função horária vai ser, no lugar do S0 eu coloco 5, no lugar do V eu coloco 1, mas eu não preciso mostrar esse 1. Então, a função horária é S igual a 5 mais T. E aí, como é que eu acho, então, a posição para quando o tempo é 30? Eu substituo no lugar do T, coloco 30. Faço a conta, acho o valor. Deu 35. A unidade é qual? Não posso esquecer da unidade. A unidade é metro, já que no gráfico, no eixo, está me informando que a posição está em metro e o tempo está em segundo. Tá ok? Bom, questão 4. O gráfico a seguir descreve como a velocidade do objeto muda com o tempo. Determine o deslocamento percorrido pelo corpo nos 40 segundos no movimento. Então, olha só, gente. Viu que tem um gráfico V por T? A área dele vai ser igual ao deslocamento. Mas, professora, aqui está mostrando, né, um gráfico que está na horizontal, que é o gráfico V por T que a gente viu até agora. Só que tem um gráfico aqui que está inclinado. Tem problema? Não. Lembra que eu falei para você que não importa o formato do gráfico. Sempre que você tiver um gráfico V por T, a área dele vai ser o valor do deslocamento. Que figura geométrica nós temos aqui? Nós temos um paralelepípedo. Não, um trapézio. A gente tem um trapézio. Qual é o formato? Qual é a característica do trapézio? Ele tem duas bases paralelas. Ele tem 4 lados, mas obrigatoriamente duas bases paralelas, tá bom? Então, aqui você pode verificar que você tem a base maior, que a gente vai chamar de Bzão, a base menor, que a gente vai chamar de Bzinho,
E aqui é a altura, que a gente chama de H. Então, a gente sabe aqui que ΔS vai ser igual à área. Gente, desculpa a letra, mas eu tinha feito direitinho, bonitinho, igual aos outros, mas deu erro, apagou tudo. Então, quem vai ser o ΔS? Vai ser, qual é a fórmula do trapézio, né? Base maior mais base menor, tudo isso vezes altura, dividido por 2, tá? Então, a base maior é de 0 a 40, então, 40. A base menor é de 10 a 40, então, 30. A altura é de 0 a 20, 20 sobre 2, tá? E depois você vai verificar que esse valor aqui vai dar 700. E qual é a unidade, então, do deslocamento? Se eu usei a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundo, a velocidade, o deslocamento tem que ser obrigatoriamente em metros, tá bom? É claro que você poderia fazer esse exercício, deixa eu apagar aqui. Você poderia fazer esse exercício aqui, dividindo, ao invés de fazer, professora, eu nunca consigo gravar a fórmula da área do trapézio. Como eu posso fazer? Fácil. Você pode vir aqui e dividir. Aqui, ó, nesse pedaço, você tem um triângulo. Acha essa área aqui. Depois, acha a área, ó, do retângulo e soma. Você tem que achar obrigatoriamente 700 metros, tá? Então, quando você for fazer esse exercício de novo, tenta fazer dividindo, tá? Dividindo em triângulo e retângulo e verifica que você vai achar obrigatoriamente o mesmo valor que eu, 700 metros, tá? Toma cuidado também que aqui nesse caso ele pediu 40 segundos, mas ele poderia ter pedido qual é o deslocamento nos 10 segundos. Então, esses detalhezinhos podem atrapalhar você se você não tiver a devida atenção. Então é isso, pessoal. Espero que vocês treinem bastante. Na apostila de vocês tem bastante exercício. Na aula que vem também vão fazer aula só de exercícios, tá bom? Então treinem bastante e tirem suas dúvidas. Se caso você tenha dúvida, mande um e-mail para mim dizendo sua turma, seu nome completo, qual é a sua dúvida. De repente, tira foto do seu caderno para eu verificar qual é o problema que está acontecendo na hora de resolver o exercício, né? Para eu poder ajudar você de forma pontual. Nós temos que ter um contato, um melhor contato possível nesse momento virtual, tá bom? Então, um grande abraço, espero que estejam todos bem e se cuidando.